Sinusite. Sinusite ou, mais corretamente, rinocinusite, é uma inflamação que afeta os seios da face e também a mucosa nasal, desencadeando dor de cabeça e secreção nasal amarelada. A sinusite é uma inflamação dos seios das face e pode ser classificada em aguda ou crônica. Atualmente, adota-se o termo rinocinusite, uma vez que a sinusite praticamente não ocorre sem a ocorrência de rinite. Entre os sintomas da rinocinusite podemos citar a dor de cabeça na região do seio da face que estiver mais comprometido e a presença de secreção nasal amarelada ou esverdeada. Febre, tosse e dor muscular também podem estar presentes. Doenças virais, clima seco e tempo chuvoso são alguns fatores que podem provocar o desenvolvimento da rinocinusite. A doença possui tratamento, entretanto, ele dependerá do seu agente causador. O que é a sinusite? A sinusite é uma doença que se caracteriza por uma inflamação da mucosa dos seios da face. Atualmente adota-se o nome de rinocinusite em substituição à sinusite, uma vez que a rinite acontece de maneira isolada, porém a ocorrência de sinusite sem a rinite é uma situação considerada rara. Assim sendo, na rinocinusite, temos uma inflamação da mucosa nasal bem como uma inflamação da mucosa dos seios da face. Os seios da face, também chamados de seios paranasais, são espaços cheios de ar que se comunicam com a nossa cavidade nasal. Eles são revestidos por uma membrana mucosa que, quando sofre inflamação, causa a sinusite. Os seios da face são importantes por garantirem que o ar inspirado seja aquecido, darem ressonância à voz e permitirem a redução do peso do crânio. Como os seios da face apresentam comunicação direta com o nariz, frequentemente são expostos a agentes que podem provocar inflamação, tais como bactérias e fungos. Além disso, alterações anatômicas que impedem o fluxo constante de secreção mucosa dos seios podem favorecer o desenvolvimento de sinusite. Rinite alérgica, gripes e resfriados podem também dificultar o fluxo de secreção e provocar a doença. Classificação da sinusite. A rinocinusite pode ser classificada em 5 grupos: aguda, subaguda, crônica, recorrente e crônica com períodos de agudização. Essa classificação leva em consideração o tempo de evolução dos sintomas e a frequência do seu aparecimento. Rinocinusite aguda. Sintomas têm duração de, no máximo, 4 semanas. Rinocinusite subaguda. Sintomas persistem por mais de 4 semanas, porém não ultrapassam 12 semanas. Rinocinusite crônica. Sintomas têm uma duração maior que 12 semanas. Rinocinusite recorrente. O paciente apresenta 4 ou mais casos de rinocinusite aguda em menos de 1 ano. Nesse caso, entre um episódio e outro, é observada a completa remissão dos sintomas. Rinocinusite crônica com períodos de agudização. O paciente apresenta uma rinocinusite com sintomas por mais de 12 semanas, porém variando entre períodos com sintomas leves e intensificados. Sintomas da sinusite. Os sintomas da rinocinusite são variados, mas podemos destacar alguns dos mais comuns. Sensação de pressão na região da cabeça. Dor na região da frente da cabeça ou ao redor dos olhos. Secreção nasal amarelada ou esverdeada. Obstrução nasal. Tosse. Cansaço. Mau hálito. Perda do paladar e olfato. Febre. Vale destacar que as rinocinusites podem levar a complicações, sendo mais comum a ocorrência delas em crianças do que adultos. As complicações podem ser orbitárias, intracranianas e ósseas. Dentre as complicações orbitárias, podemos citar o abscesso orbitário, que provoca a protrusão do globo ocular e dor ao movimentar o olho. Dentre as intracranianas, podemos citar a meningite, que é uma inflamação das meninges. Por fim, nas complicações ósseas, temos a osteomielite dos ossos do crânio, que é uma infecção desses ossos. Diagnóstico da sinusite. O diagnóstico da rinocinusite é feito por um médico otorrinolaringologista, o qual analisará os sintomas apresentados pelo paciente e as vias aéreas. Exames de imagem dos seios da face e endoscopia nasal podem ser solicitados para a confirmação do diagnóstico, bem como a coleta de amostras da secreção nasal, a fim de identificar a presença de micro-organismos. Tratamento da sinusite. O tratamento da rinocinusite é feito a fim de garantir a cura da infecção e também melhorar os sintomas da doença. O uso de antibióticos é feito em caso de infecção desencadeada por bactérias. Outros medicamentos utilizados são os descongestionantes e analgésicos. Em alguns casos, a cirurgia é recomendada para drenar o seio da face e desobstruir canais respiratórios. A cirurgia é o principal tratamento em caso de sinusite crônica.
Além disso, para aliviarem-se os sintomas e evitar a sinusite, as seguintes medidas podem ser adotadas. Mantenha-se sempre hidratado. Utilize solução salina nas narinas para ajudar na eliminação de secreções. Evite ar-condicionado, pois ele resseca as mucosas, ajuda a espalhar agentes infecciosos e também dificulta a eliminação das secreções. Mantenha o ambiente sempre limpo e livre de poeira.